Graça e paz da parte de Deus a todos os irmãos. Mais um vídeo para o nosso canal. Eu quero começar o vídeo de hoje falando a respeito do profeta Jeremias. Mas antes de trazer aqui mais uma reflexão, mais um ensinamento da palavra de Deus, eu sou o pastor Ederson Silva e eu convido você que não faz parte do nosso canal, a estar aí curtindo, compartilhando e também se inscrevendo no nosso canal. Nos ajude a propagar o Evangelho do Reino, a anunciar a palavra do Eterno. Sempre aqui no nosso estúdio natural, aqui na chácara, aqui em Londrina, no Paraná. Sou Pé Vermelho e estamos aqui direto do nosso estúdio natural que Deus preparou para trazer sempre uma reflexão ou um ensinamento da palavra de Deus. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o capítulo de número 13 do profeta Jeremias, o profeta chorão, o profeta que foi escolhido pelo Eterno, no capítulo 1, desde o ventre de sua mãe, O próprio Deus disse a ele que antes que ele entrasse no ventre de sua mãe, o Senhor já havia o escolhido, Já havia o dado como profeta para o seu tempo. É importante a gente entender que o capítulo 13 do profeta Jeremias trata-se de uma parábola ou de uma ilustração a qual o Eterno deu ordem para que o profeta Jeremias pudesse ali materializar aquela parábola ou aquela ilustração, de forma que toda a nação de Israel, isso é o reino de Judá, o reino do sul, e também Jerusalém, pudesse compreender aquela ilustração. No capítulo 13, Deus fala com o profeta Jeremias para que ele comprasse um cinto não como o cinto do profeta Elias, que era um cinto de couro, mas sim um cinto de linho. E ele deveria colocar sobre os seus lombos, deveria se apegar ao profeta aquele cinto de linho. É interessante porque Jeremias vai usar aquele cinto e a ordem de Deus é: use o cinto de linho, mas não o coloque sobre a água. Em outras palavras, não lave, que esse cinto não seja lavado pela água. Depois de alguns dias que o profeta estava usando aquele cinto de linho, veio a ordem do Senhor para que a parábola, a ilustração fosse feita. Ele deveria ir até o rio Eufrates e numa fenda da rocha deveria ele cavar um buraco e deveria enterrar o cinto de linho. Sobre a fenda da rocha, o cinto de linho deveria ser enterrado. Passado muitos dias, passado um tempo, veio então a ordem do Eterno para que o profeta Jeremias voltasse à fenda da rocha e então desenterrasse o cinto de linho. E ao fazer aquilo que o próprio Deus havia ordenado, Jeremias percebeu que o cinto de linho havia apodrecido. Então veio a ele a palavra do Senhor, isso é, a Jeremias, dizendo que aquele cinto que apodreceu era uma ilustração, uma comparação da soberba de Judá e também da prepotência de Jerusalém, a soberba de Jerusalém. Os seus pecados, a sua arrogância, a sua soberba, era como o cinto que havia apodrecido. Então o Senhor falou com o profeta Jeremias, dizendo que aquele cinto representava os pecados que apodreceu de Judá e os pecados de Jerusalém. Aqui nós podemos tirar algumas lições na palavra do capítulo 13 do profeta Jeremias. A primeira coisa
o cinto apegado ao lombo. O próprio Deus explica nesta parábola que assim como Jeremias usou o cinto durante alguns dias e aquele cinto se apegou aos seus lombos, assim também era o povo de Israel, a nação de Israel. Deus estava dizendo, assim como esse cinto de linho estava apegado aos lombos do profeta, assim também o meu povo havia se apegado a mim. Isso é, havia uma ligação entre Deus e o seu povo, entre o Eterno e Jerusalém, entre Deus e Judá. Então aquele povo estava apegado ao Senhor. A expressão apegar-se ou a expressão apegado fala de uma ligação, de uma intimidade, de um elo, visto que o cinto na cultura judaica ele representava a identidade de uma casa, a identidade de uma família, porque a maioria dos cintos colocados sobre os lombos do povo judeu, isso é, sobre um homem judeu, ele carregava o seu nome, o nome do seu clã, o nome da sua família. Então o cinto de linho ali representava a identidade daquele homem, isso é, a identidade daquela casa, a identidade daquela tribo, a identidade daquele povo, daquela nação. Mas aquele cinto, ele não poderia ser passado pela água. Essa foi a ordem de Deus, e aqui nós podemos ver que Israel tinha uma ligação com o Eterno. Havia um apego entre Deus e o seu povo. O seu povo deveria estar apegado ao Senhor, mas trocaram Deus por deuses pagãos. Trocaram o Senhor por divindades pagãs. Então nós podemos tirar algumas lições a respeito desta palavra. A primeira, Israel, que deveria estar apegado ao Senhor, havia abandonado os princípios morais, espirituais e se afastado do Senhor. Em segundo lugar, o cinto não deveria se passar pela água, isso é, o cinto não poderia passar pela água. Deus deu uma ordem a Jeremias dizendo, não passe esse cinto pela água. Por quê? O cinto não deveria ser lavado. Então seria um tempo de tratamento para com a nação de Israel, visto que a água representa a purificação, a água representa a lavagem, a limpeza, aquilo que é puro. Então, quando a Bíblia fala que o cinto que Jeremias estava usando sobre os seus lombos não deveria passar pela água, isso significa que Deus estava dizendo que os pecados de Judá, os pecados de Jerusalém, não seriam lavados enquanto Deus não tratasse para com o seu povo. Primeiro, viria o tratamento de Deus para com a nação de Israel. Viria o tratamento do Eterno para com Judá, para com Jerusalém, pois a sua soberba havia subido até o Senhor. Em terceiro lugar, o cinto foi enterrado. A gente vai perceber que se o cinto representa identidade, talvez alguém que está me assistindo possa até dizer, mas pastor Ederson, eu já ouvi falar que o cinto representa autoridade, mas o cinto aqui não é de couro, como o cinto do profeta Eliarro, o profeta Elias. O cinto era de linho, então representa a identidade e não a autoridade. Agora, visto que Deus mandou o profeta Jeremias enterrar aquele cinto, isso representa que a identidade de Israel estava sendo enterrada por causa de sua soberba. Isso é, Judá estava sendo enterrado, Jerusalém estava sendo enterrado por causa de sua soberba. Isso é, o ato de enterrar aqui e levar ao apodrecimento representa que havia um afastamento, uma apostasia no meio do povo de Israel, de tal forma que com o passar dos dias, os pecados, a soberba foi aumentando, os pecados foram se multiplicando
E ao ponto que esses pecados, ao se multiplicar, levou ao afastamento do Eterno. E isso fez com que Israel, no sentido espiritual, no sentido figurativo, viesse a apodrecer, não tivesse mais utilidade como um povo que possuía identidade e apego ao Senhor. Então nós podemos aprender aqui que como Judá apodreceu, como Jerusalém apodreceu, Deus estava aqui mostrando através desta parábola que os pecados de Judá, de Jerusalém, de Israel, os levaram ao distanciamento, ao afastamento, à apostasia, aos pecados que os afastaram de Deus. Entenda algo, e quando Jeremias vai até aquele lugar para desenterrar o cinto que estava apodrecido, ele vai fazer isso no mesmo lugar onde ele havia enterrado, isso é, na fenda da rocha. Talvez isso faça você se lembrar de uma passagem bíblica onde o próprio Moisés, na trajetória em rumo à terra prometida, a terra de Canaã, pediu para ver a glória de Deus, a face de Deus. E Deus falou para ele se colocar na fenda de uma rocha, que Deus passaria ali de costa, que ele veria somente a sua glória, veria somente Deus passando ali de costas, de uma forma metafórica, e Moisés não veria a sua face, mas veria a sua glória. Então aquela fenda da rocha representa a glória de Deus que estavam diante deles, mas eles apodreceram diante da fenda da rocha, eles apodreceram diante da presença de Deus, eles apodreceram diante da glória de Deus. E esse pecado fez com que Judá, Jerusalém e Israel se tornassem escravos, cativos, visto que o próprio profeta Jeremias, profetizando em todo o seu tempo de vida, falou a respeito do juízo de Deus que viria sobre Judá, sobre Jerusalém, sobre Israel, através dos caldeus, através dos babilônicos. Então que nós possamos tirar algumas lições, que esse cinto que representa a identidade possa ser conservado, possa ser preservado através da nossa vida, do nosso apego à palavra do Senhor. Porque esse apodrecimento se deu porque esse povo se tornou maligno, diz o Eterno, maligno porque não ouviu e não deu crédito às palavras do Senhor. Quando nós se afastamos da palavra do Senhor, quando nós se afastamos do Senhor, quando nós deixamos esse apego pela graça divina, pela misericórdia do Senhor, pelos planos e projetos de Deus sobre a nossa vida, nós então apodrecemos diante da sua presença. Que você possa ficar com essa palavra, que nós possamos preservar a nossa identidade. Nunca perca a tua identidade, que o teu cinto de linho que representa essa identidade possa ser lavado pela água que purifica, a água que limpa, que é a palavra, e que possamos estar sempre à fenda da rocha, na brecha, como diz as Escrituras, mas não para apodrecer diante dessa presença, não para apodrecer diante dessa glória, mas que possamos estar diante dessa presença e dessa glória para o adorar, para o glorificar e o exaltar, porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Não deixe o teu cinto de linho apodrecer, seja no teu ministério, na tua chamada, no teu casamento, na tua família, em qualquer área da sua vida. Preserve a tua identidade, pois é através dela que as pessoas vão ver que caminho você trilha. Não somos reconhecidos por uma denominação, ou por um homem, ou por uma instituição. Somos reconhecidos pela nossa identidade. Quando alguém morre sem identidade, logo é enterrado como um indigente. E não devemos ser indigentes na presença do Eterno. Temos uma identidade.
E essa identidade tem que refletir a glória do Cordeiro de Deus. Devemos refletir a imagem e semelhança de Deus. Essa identidade é a nossa conduta, é o nosso caráter, é o nosso cinto de linho apegado aos nossos lombos, para que aonde andamos ou para que aonde passamos possamos ser reconhecidos não por quem somos, mas por quem Deus é em nossa vida, pela glória de Deus que se manifesta em nós e através de nós. Que Deus vos abençoe, graça e paz, preserve o teu cinto de linho.